Como vocês podem ver aqui, relato pessoal, tem a mesma coisa, né? Tem aqui o vídeo, a atividade, a gente vai ler a atividade, certo? Vou tirar um pouquinho essa luz que está muito forte. E responder as questões. Esse é um texto. Havíamos nos mudado para Frankfurt e, como as condições eram precárias e ainda não sabíamos quanto tempo permaneceríamos, fomos morar numa pensão. Lá ocupamos 2 quartos bastante exíguos, ficando muito mais próximos das outras pessoas do que em qualquer época anterior. Embora na pensão Charlotte ficamos conhecendo uma variada espécie de gente que eu revia todos os dias durante a refeição principal e que aos poucos ia mudando, alguns permaneceram durante os 2 anos em que acabei ficando na pensão. Outros apenas o mesmo meio ano, outros apenas ou mesmo meio ano. Começou a estar pequeno, eu sempre esqueço de aumentar. Pronto. Muito diferentes uns dos outros. Todos ficaram gravados em minha memória. Então, esse texto é da Elias Canetti, Uma Luz em Meu Ouvido, História de uma Vida. Acompanhando as letras, história de uma vida a gente já sabe, né? Vai ser um relato pessoal, se for a pessoa contando a história da vida dela. Então, que características do texto permitem concluir que ele é um relato pessoal? O texto está em primeira pessoa, mas não fala das impressões de quem conta a história. Ora, se é um relato pessoal, se eu estou querendo identificar um relato pessoal, é óbvio que vai falar das impressões da pessoa que conta a história, né? Já sabemos que não é a errada. O texto está em terceira pessoa, mas não fala das impressões de quem conta a história. Mesma coisa, não fala, não é relato pessoal. O texto está em primeira pessoa e fala das impressões de quem conta a história. Sim, primeira pessoa, hora do singular, hora do plural, mas a pessoa que está contando, ela vai colocar aqui as impressões dela. Então, C, com certeza. Tá igual? Ai, não. Terceira pessoa. Não é terceira pessoa, né, gente? É primeira pessoa, tá? Então, não. C, com certeza. C de certeza. Os verbos do texto estão no passado por quê? Porque se é relato pessoal, os verbos vão estar no passado, porque eu vou contar uma história que já aconteceu. Então, a resposta já disse aqui. Mas qual é a questão, qual é o item que vai corresponder ao que eu estou falando? O relato pessoal se caracteriza por ser um gênero que apresenta fatos que já ocorreram. Certíssima. Essa daqui a gente já sabe que está certa. Será que tem uma mais certa do que essa? Vamos ver. O relato pessoal se caracteriza por ser um gênero que apresenta fatos que estão ocorrendo. Não. Não são fatos que estão ocorrendo. Fatos que ocorreram. Passado. O relato pessoal se caracteriza por ser um gênero que apresenta fatos que ainda vão ocorrer. Também não. Não é o futuro. Até porque, para fazer isso, né, eu teria que ser uma vidente. O relato pessoal se caracteriza por ser um gênero que apresenta fatos que ocorreram em um tempo indeterminado. Um dia, não é indeterminado. Fatos que já ocorreram, passado, certo? Pretérito, a, sem dúvidas. Sobre o relato pessoal, marque a alternativa que apresenta as características desse gênero. Vamos ver, a gente viu várias características do relato pessoal. Usa o verbo no passado, é uma pessoa que vai contar a história e vai dar as suas próprias impressões, certo? Quais são as outras características, gente? Ai, não lembro, veja um vídeo. Os verbos e pronomes são usados principalmente na terceira pessoa. Note. Quando fala em pessoa, a gente está falando de eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Os 3 primeiros, singular, primeira, segunda, terceira. Os 3 últimos, plural, primeira, segunda, terceira. Os verbos são empregados no futuro, esquece futuro, passado. O narrador, ele é observador. A gente sabe que outra característica do relato, que eu vou lendo e vou lembrando. Outra característica do relato, ele vai trazer os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? A narrativa, ela tem 5 elementos, ela é composta por 5 elementos. Vai ter uma história, certo? Obviamente, senão não é narrativa.
vai ter a pessoa que conta a história, certo? Que é o narrador. Vai ter as pessoas que participam da história, certo? Que são os personagens. A história, ela vai acontecer em determinado lugar, porque nada acontece, né, no meio do nada, tem que ter um lugar, que é o espaço, e a história vai existir num determinado tempo, certo? Não é assim uma coisa, nunca, né? Tem que ter um tempo. Então, elementos da narrativa, a história em si, né? A ação. Quem conta a ação, quem conta a história, narrador. Quem participa, personagens. O tempo e o espaço. 5 elementos da narrativa. Então, o relato pessoal, ele vai ter esses elementos, certo? Da narrativa. Então, o narrador é observador. Observador é quem olha a história, observa, mas não participa, certo? Ele pode ser observador. Pode ser, tá? Mas, tanto que essa questão aqui, a gente até poderia responder que ele é observador, mas geralmente, certo? O relato pessoal, ele é contado por um narrador que é personagem, ele está dentro da história, ele participou, certo? Ele pode contar algo que ele só viu, dar um testemunho, né? Mas aí seria outro gênero, ó. Lembra tudo que a gente fala através de gêneros, de textos. O nome que esse texto recebe de acordo com quem fala, para quem fala, a finalidade, onde fala, por que fala, é o que a gente vai chamar de gênero. Então, se um narrador, uma pessoa vai contar uma história de algo que ela só viu, certo? Ela testemunhou, aí nós vamos ter um outro gênero textual chamado testemunho. Tem alguns gêneros que eles são exclusivos de um espaço, de um campo de saber. Por exemplo, o testemunho, onde é que a gente usa muito o testemunho? A gente usa muito o testemunho na parte jurídica, né? Geralmente, na delegacia, né? A gente leva testemunhas e tal, vai ter esse gênero. Então, gente, aqui a gente deixa... poderia ser, mas vamos ver se tem outra que dê mais certeza. Narra fatos acontecidos na vida de uma pessoa, narrado em primeira pessoa, a pessoa que conta, e apresenta caráteres subjetivos. Subjetivos são as minhas impressões. Eu posso dizer o que eu achei, posso dar a minha opinião. Então, D de dado. Certo? D de Dilma. A tipologia textual predominante neste gênero textual é narrativa, com predominância dos verbos no passado. A professora falou que é uma narrativa, então, e os verbos estão no passado. É isso daqui, mas vamos ver se tem outro. Descritiva, com destaque para uso marcante de adjetivos. Quando a gente vai descrever, a gente fala, né? Olha, essa xícara, ela é branca por fora, vermelha por dentro. Tem um texto escrito, a gente vai descrever e vai ficar dando características. Por isso, uso de adjetivos. Mas no caso aqui, a gente pode até ter o tipo descritivo dentro da história, mas predominantemente o gênero textual que estamos estudando, que é o relato pessoal, ele vai estar dentro do tipo narrativo. Expositivo, né, que é quando você expõe um conteúdo, quando você expõe uma coisa, quando você dá uma aula com exposição, né, de slides tudo, e fundamenta suas teorias, não nada a ver, né. A argumentativa, que é você vai defender o ponto de vista e tentar convencer, não sei de onde é que veio esse coreano, tentar convencer as outras pessoas também, não é argumentativo. Você não está tentando convencer ninguém, você está contando. Então, letra A de acerto. Acertei. Aí aqui, a gente tem um trechinho do livro Anne Frank, certo? Que é o Diário de Anne Frank, que a gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, a Anne era uma menina adolescente, ela ia fazer 13 ou era 14 anos, no dia do aniversário dela ela recebeu um diário, poucos dias depois eclodiu, né, explodiu a Segunda Guerra, ela era uma menina judia, a família dela também, e como Hitler estava mandando todo mundo, né, o nazismo, todos os judeus, negros, gays, pessoas que não estavam dentro daquela, né, condição conservadora, o olhar dele de pessoa ditadora, né, e perversa, o que aconteceu? Ele não, como é que diz? Ele não
ela teve que se esconder e ficou no porão de uma senhora. Então ela resolveu, a partir dali, todos os dias registrar o período em que ela ficou na casa, escondida. 12 de junho de 1942. Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Certo? Esse diário ele é lido no mundo todo, um dos clássicos da literatura. É um relato pessoal, porque diário ele conta histórias, né? Diário é um gênero, mas ele traz dentro desse gênero o relato pessoal, certo? Aí, com base nas informações, você vai marcar VOF, a gente vai usar aquele truquezinho, né? Porque tem certeza, a gente olha aqui onde é que ele tá ou não tá e já vai excluindo, né? Então, o diário é um relato pessoal? Né? Ele traz o relato pessoal. O relato pessoal não se relaciona a experiências vividas? Falso. Então, já sei que é V e F. V e F tem aqui, VV já não é. V e F tem aqui, FV já não é. Então, eu já risco, ó. Quando eu estiver fazendo uma prova, certo? Eu já risco as que eu tenho certeza que não é. Porque aí já não me atrapalha, certo? O relato pessoal pode ser escrito sobre o futuro? Não. A gente sabe que eu não posso relatar o que ainda não aconteceu, vou relatar o que aconteceu. Os fatos descritos no relato ocorreram no passado? Sim ou não? Então, ó, VF, né? Não respondi. Os fatos descritos no relato ocorreram no passado? Sim. Então, VF, F, né? Porque não é sobre o futuro. V. VF, F, V. VF, F. Gente, é VF, certo? Não se relaciona. Pode ser escrito sobre o futuro, F e V. Os fatos descritos do relato ocorreram no passado. Então, é V, F, F, V. V, F, F, V. Não sei porque eu disse que tinha que riscar essa, não? É porque tem duas iguais. Então, pode ser A ou pode ser C. Ó, A, C, tá igual. Tá, eu não tinha visto. Ok, gente? Pode ser a A, pode ser a C. Eu vou dizer vou até mostrar pro Fábio que qualquer um que vocês marcarem tá correto. Pois pronto. Só isso, voltemos. Feita a atividade, façam todas. Qualquer dúvida, falem com o professor de vocês de redação. Ok? Que eles tiram as dúvidas de vocês. E quem for da minha turma, tira a dúvida comigo. Só isso mesmo.